A primeira menção que encontramos está na Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro, no dia 9 de fevereiro de 1881, num artigo que identifica o Father Christmas inglês ou Santa Claus estadunidense e o traduz como Papá Natal. Pois bem, o Papá Natal é descrito com ar bonachão e amável, tal qual os dias de hoje, bem como sua hora e dia de visita às crianças é à meia-noite do dia 25 de dezembro. Descrito como ancião, com uma enorme barba branca e trajando vermelho, sua roupa, entretanto, é apresentada como roupas de frade, o que lhe confere um capuz. Aprecia uma boa taça de prata cheia de hidromel quente. Contudo, a tradição do Father Christmas, o Papá Natal, é colocado como típica de algumas famílias anglófonas, sejam elas inglesas, irlandesas ou estadunidenses, completamente desconhecido à sociedade brasileira. A mesma Gazeta de Notícias, mais adiante em 1898, numa crônica justamente no dia do Natal, já descreve o Father Christmas, a Santa Claus, não como Papá Natal, porém com uma forma mais próxima da atual, Papá Noel. O jornal é categórico em afirmar que o Papá Noel não se aventura por estas cálidas regiões do Brasil, pois o Papá Noel ama o frio. A tradição dos sapatinhos ou meias colocadas para receber os presentes do bom velhinho é apresentada. A mesma crônica identifica o local de moradia do Papá Noel, os bosques da Noruega, onde embrulha os presentes. Um ano depois, na sua edição de véspera de Natal, o periódico volta a aludir ao personagem natalino, mas usando o termo Papai Natal. Parece-nos que a chegada do Papai Noel, Father Christmas e Santa Claus, o Papai Natal, ao Brasil se consolida principalmente a partir da primeira década do século XX, embora não tenha se tornado tradicional e enraizado na cultura nacional de forma ampla até a década de 1940. Na edição de 24 de dezembro de 1900, o jornal Cidade do Rio publica um pequeno conto natalino, curiosamente escrito por um brasileiro, assina como BC, em que os personagens são crianças nacionais. No conto verifica-se o uso da árvore de Natal para a comemoração do festejo. Tratando-se de um artigo cômico, pois as crianças rezam ao Papá Noel. O fogão da família é o lugar indicado para colocar os sapatinhos e receber o presente. Pensamos que isso talvez faça referência ao fato da chaminé das famílias brasileiras ser justamente aquela que espelha a fumaça dos fogões a lenha e não de lareiras. O mesmo Cidade do Rio, na sua edição de 26 de dezembro do mesmo ano, registra que bem mudados correm os tempos, pois se verifica o novo costume de deixar o sapatinho de goela aberta para receber os brindes de Papá Noel. Acreditamos que isso aponta que o costume de esperar o Papá Noel esteve se arraigando em famílias da sociedade brasileira, possivelmente mais letradas e financeiramente mais estabelecidas, na capital da República, durante o final do século XIX. Um pseudônimo denominado Carmen Dolores, numa Folha Fluminense de 1907, afirma ter esperado o Papá Noel na fazenda de seu venerável pai num dezembro de 1887. Durante a primeira década do século XX, menções ao Papai Noel são encontradas como figura natalina no próprio Rio de Janeiro, no Recife, em Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, São Luís do Maranhão, Penedo, Alagoas, e em Belo Horizonte, ainda conhecida na época como Cidade de Minas. Em 1901 são percebidos um sabá de Natal, no Rio de Janeiro, e uma festa natalina no interior de Minas Gerais entre os empregados de uma companhia inglesa de mineração, onde encontramos o Papá Noel. E nos parece também que a adesão brasileira ao senhor gordo e bonachão de grande barba branca ocorreu de forma muito rápida, mesmo para os padrões daquele período histórico. O Correio Paulistano, em sua edição de 13 de novembro de 1907, lamenta que hoje, em vez do reisado e do bumba, as senhoras ensinam aos filhos que Papá Noel vai pôr na chaminé os brinquedos e fazem a árvore do Natal. O mesmo Correio segue e acrescenta que estavam substituindo o tradicional vatapá no Natal pelas carnes adocicadas do alemão e os molhos envenenadores dos franceses. Mesma impressão tem o Diário do Maranhão de 20 de dezembro de 1909, que ataca veementemente o pinheiro de Natal e a exótica preocupação de imitar o estrangeiro do brasileiro. Curvelo de Mendonça, escritor carioca, ataca-o violentamente em uma crônica de 1910. Apesar disso, o Papá Noel já era visto sendo esperado em algumas fazendas do interior do estado do Rio de Janeiro em 1907, bem como na mesma época sendo utilizado como figura atrativa de associações de caridade para a garantia do Natal das crianças pobres. O jornal Pequeno de Recife,
Em sua folha de 21 de dezembro de 1909, identifica a chegada do Papai Noel ao Brasil à influência francesa, o que faz sentido, pois Noel é Natal naquela língua. Enquanto que em Portugal, o Father Christmas, a Santa Claus, é conhecido como Pai Natal. A maioria das tradições associadas ao Papai Noel já aparece nesta década, exceto o costume de presentear as crianças mas com carvão. O que difere bastante não é sua representação física, gordo, simpático e amável, mas o tipo de roupa que usa. Ora sua vestimenta assemelhasse muito à sua forma clássica, calças vermelhas, cinto, casaco vermelho, gorro vermelho, ora ele é descrito usando roupas vermelhas e verdes, ora usando azul. Bem verdade, numa ilustração que encontramos o Papai Noel lembra muito mais o Gandalf de O Senhor dos Anéis, com uma espécie de túnica pesada e capuz, botas mais simples e um cajado rústico de madeira. O sino é percebido fixado junto ao cinto. Noutra representação ele aparece usando ramos de azevinho nas orelhas e um gorro mais assemelhado a um cap do que a uma touca. O País de 26 de dezembro de 1909 coloca chegando de balão, aeróstato, uma das maravilhas da época, e não de trenó. Um detalhe incomum é que um conto da época é assertivo em apontar que Papai Noel adora vinho do Porto. De modo geral, a imprensa direcionada ao público infantil serve para popularizar a figura do Papai Noel, com diversas histórias que mesclam quadrinhos, ilustrações e crônicas, onde o bom velhinho extrapola suas funções natalinas e é inserido em lendas e histórias mágicas com animais e seres folclóricos. A primeira nota que achamos sobre o Papai Noel sendo performado no Brasil situa-se no ano de 1910 no bairro carioca do Botafogo, em salões de festa que procuram celebrar o Natal de acordo com os ditames europeus, com o uso de frutas secas e a constante presença da árvore de Natal, mesmo cena encontrada no bairro das Laranjeiras. Todavia, no mesmo ano, diante desta exibição de um Natal europeu na capital da República, o mesmo jornalista que o assim o registra, o contrapõe lembrando das festividades natalinas brasileiras em outras localidades da cidade como a Gávea, em Vila Isabel, em São Cristóvão, na Avenida do Mangue, na Praça 11 de Junho e no Campo de Santana, como o Reisado, os ranchos de Pastorinhas, o Boi, as cançonetas em honra ao Menino Jesus, as diversas representações populares do presépio e as tradicionais barraquinhas pela data que vendem toda sorte de produtos até quase a meia-noite. O único fator de união entre estes dois natais é a missa de galo, prestigiada igualmente pela elite, classe média e pobres. Durante as décadas de 1910 e 1920, apesar das críticas à figura do Papai Noel, agora já aparecendo também com a grafia Papai Noel, avança como símbolo natalino no Brasil e passa a constar de modo cada vez mais frequente na imprensa e na sociedade. Aqui e ali também se documenta seu uso comercial. A Casa Tem Tudo, sediada em Santos SP, anuncia que Papai Noel a encarregou de expor aos papais a completa coleção de brinquedos que destina estas festas às crianças santistas. Para o Natal de 1918. Durante a década de 1910, o Papai Noel já aparece no interior do Rio de Janeiro, Minas Gerais e de São Paulo. No Clube 12 de Agosto de Florianópolis SC em 25 de dezembro de 1911, o Papai Noel aparece de surpresa numa festa infantil distribuindo presentes e doces para a alegria da criançada. No Natal de 1913, o Papai Noel é visto em Belém do Pará e em Cuiabá, e do ano seguinte, nas ruas de Salvador, na Bahia. Uma livraria em Manaus o representa tradicionalmente num grande quadro à entrada do estabelecimento no Natal de 1913, embora o periódico que guarda tal informação o chama de figura exótica aos trópicos. O quartel de polícia de Teresina promove uma festa em 1914 para os filhos de oficiais e praças, cerca de 750 brinquedos foram distribuídos, em que encarregam o cabo Antônio Celso de ir caracterizado do bom velhinho. Em 1917, no Ceará o escritor Herman Lima admoesta as crianças a irem dormir, do contrário não há de vir Papai Noel. No distante Acre, na Vila Seabra, o Papai Noel fazendo a sua estreia em 1918 numa festividade natalina. Em 1919, o Papai Noel é observado numa festa da colônia italiana em São Paulo para desespero dos mais conservadores que proclamam que quem traz presentes para os bambinos é o menino Jesus e não aquele velho gordo de vermelho.
Durante a década de 1920, os registros sobre o Papai Noel abundam na imprensa brasileira e já contamos cerca de 400 citações de festividades, escritos, peças comerciais e notícias diversas. Principalmente a partir de 1924, podemos concluir que sua figura já está bem inserida nas principais capitais e centros urbanos do país. Na Porto Alegre de 1927, homens promovem ações beneficentes de Natal vestidos a caráter e com uma cesta distribuindo castanhas. Na mesma capital gaúcha, no dia 21 de dezembro de 1929, assistimos talvez àquilo que vai ser a primeira chegada do Papai Noel documentada no Brasil, com inúmeras celebrações, música, distribuição de doces e presentes, onde estiveram presentes mais de 2.000 crianças. No interior mais agrário, as informações são mais escassas. Durante as décadas de 1930 e 1940, o Papai Noel torna-se predominante no Brasil como figura natalina bondosa que distribui presentes às crianças bem educadas. As mamães e papais começam a falar dele de forma mais frequente durante o ano, principalmente como personagem incentivador de boas práticas morais. Caso contrário, os rebentos podiam ter a desagradável surpresa de não ganhar nada de bom na noite de 25 de dezembro ou, pior ainda, um monte de cocô, conforme o registro de um periódico paulista de 1947, por causa de suas malcriações. As antigas tradições natalinas brasileiras foram se tornando cada vez mais escassas, principalmente a partir da crescente urbanização iniciada na década de 1950.